Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Rubiana Brasílio Santa Bárbara e eu vou ministrar para vocês a disciplina de deficiência intelectual. Mas, como aula introdutória, primeiro nós vamos fazer algumas reflexões que vão perpassar a nossa disciplina. Uma delas é a questão da inclusão. Primeiro, a gente tem que entender o que é essa inclusão, né? Que é uma concepção de ensino contemporânea e que tem por objetivo garantir o direito de todos à educação. Alguns elementos que compõem essa inclusão, né? Alguns, como por exemplo a questão étnica, social, a questão das deficiências, das altas habilidades, a questão cultural, a questão de gênero, né? Demonstram o que é essa inclusão, né? A inclusão não é só a deficiência ou só a inclusão da questão cultural, mas é a inclusão de todos à educação. Então, quais são os princípios de uma educação inclusiva? Primeiro, que a gente precisa entender é que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Entender primeiro também que toda pessoa aprende, é confiar nessa questão de que toda pessoa aprende, mesmo que de forma diferente. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, que o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos, embora a gente saiba dos grandes desafios, e que a educação inclusiva diz respeito a todos. Bom, eu trago alguns dados, né? Por exemplo, de realidades ali comparando 2020 e 2005, para ver como que era a inserção dessas crianças, né, e jovens com deficiência na educação básica. Olha lá, em 2020 nós tínhamos ali o Brasil tinha 1,3 milhão, né, de crianças e jovens com deficiências na educação básica. E desses 13, né, mais de 13 ali, por cento, estavam em salas de aulas ou escolas exclusivas para o atendimento dessas crianças com deficiência. E 86% estudavam nas mesmas turmas dos demais alunos, que é o que se busca, né, nesse ensino contemporâneo, nessa visão inclusiva que nós falamos agora há pouco. Mas em 2005 o cenário era inverso, né? Nós tínhamos aí mais de 492 mil, 2 mil pessoas com deficiência matriculada, mas a maioria permanecia em espaços exclusivos para alunos com necessidades educativas especiais, certo? E apenas 23% eram incluídas nas salas regulares. Então vejam a diferença, isso em 2020, tá? Então esse censo traz aqui para a gente, né, um resumo técnico de 2020, e aí um gráfico ali mostrando como que é essa inserção em classe comum e classe especial. Então, na federal, olha lá, minimamente, né, essa inclusão, isso em 2020, tá? A estadual já tem essas crianças e jovens com deficiência ali no patamar de mais de 390 mil, né, pessoas. No municipal, isso sobe bastante, e na privada, muito pouco. Então, essa é uma realidade que eu estou mostrando de 2020 para vocês, certo? Então, essa disparidade no ensino de classe regular dessas crianças e jovens com deficiência. O que é um grande desafio, a gente sabe, né? Muitos de vocês com certeza já está em sala de aula, sabe desses desafios, né? Que muitas vezes a gente diz que está incluindo, mas não consegue dar essa devida inclusão em sala de aula e acabamos excluindo novamente. São os desafios e por isso a gente está conversando sobre isso. Então, a minha aula, ela vai, de hoje, né, ela vai caminhar aqui por uma problematização. Como oportunizar a aprendizagem à criança com deficiência, tá? Não estou aqui especificando se é uma deficiência, uma surdez, uma cegueira ou a deficiência intelectual. Hoje, como aula introdutória, vamos falar sobre, como um todo, como oportunizar a aprendizagem. Primeiro, acreditando naqueles princípios de inclusão, de que toda pessoa
pode aprender. Então, uma reflexão que o Vygotsky traz, que eu acho assim fabulosa, ele diz assim: a reeducação dos videntes é uma tarefa social e pedagógica de enorme importância. É claro que ele está fazendo uma comparação, né, com a cegueira, né, o deficiente visual, mas que serve para qualquer coisa. Então, não é o deficiente que precisa se reeducar, mas antes de tudo nós que não temos uma deficiência, né? Reeducar a gente para que a gente possa atuar de maneira inclusiva de fato, né? Portanto, é uma tarefa social e pedagógica. Então, algumas concepções teórico-práticas inclusivas, né, trazem, primeiro, o pensamento em relação à maturação biológica, né? A gente tem concepções que utilizam, como, por exemplo, a concepção piagetiana, né, de maturação biológica, da questão dos reflexos condicionados, que também vocês já devem ter ouvido falar. Então, Góes, que é um texto que nós vamos estudar mais para frente, ela trata, então, vai dizendo para a gente, né, sobre essa questão dessas concepções que tem esse olhar sobre a maturação biológica, sobre os reflexos, mas, e aí ela fala que o déficit orgânico não pode ser ignorado, então não se trata de desprezar a questão biológica neste processo. Então, o déficit orgânico não pode ser ignorado, mas muito mais do que esse déficit orgânico é a vida social que abre possibilidades ilimitadas de desenvolvimento cultural. Então, é por este caminho que nós vamos trabalhar a nossa disciplina. Bom, primeiro a gente tem que pensar nessa questão da relação aprendizagem e desenvolvimento. Então, essas concepções que vão trabalhar mais a questão da maturação biológica, né, ligado muito à questão biológica e de reflexos, de modelo estereotipado, não possibilita a apreensão do indivíduo concreto. Quando a gente fala em indivíduo concreto, esse indivíduo, conforme o Saviani vai explicar para a gente, é um indivíduo que está dentro de um contexto, né? Econômico, social, político, cultural. É esse indivíduo que é concreto. É diferente do indivíduo que a gente enxerga ele ali naquele momento apenas, né? Mas como um todo, um indivíduo como um todo. Então, essas concepções que vão, né, que trazem um modelo estereotipado, biológico, tão somente, ela vai por um caminho que pensa, bom, a criança tem que se desenvolver para aprender. Se desenvolve biologicamente e aprende. Contudo, a concepção que eu trago para vocês é da pedagogia histórico-crítica e da teoria histórico-cultural, né? Portanto, pedagogia histórico-crítica, Saviani, psicologia histórico-cultural, Vygotsky, Luria, Leontiev, tá? Que formam, então, uma unidade teórico-metodológica para a gente pensar a deficiência. Então, quando a gente pensa por essa unidade, né, metodológica, entendemos que existe uma aprendizagem para esse desenvolvimento. Então, aprende, se desenvolve. Não é primeiro uma coisa e depois outra, mas concomitantemente aprende e desenvolve. Diferente da outra concepção em que se desenvolve para aprender. Então, por que escolhemos essa teoria histórico-cultural? Porque o Vygotsky, né, a abordagem dele é, antes de tudo, contra o que é chamado de uma visão deficitária da deficiência, né? Ou seja, o ponto de vista orientado para o inválido. Tá? Então, para concentrar-se central e primariamente na diferença. Então, não é a diferença, não é a deficiência, esse primeiro olhar para a deficiência. É claro que a gente tem que conhecer a deficiência para poder agir, mas o principal de tudo isso que a abordagem do Vygotsky traz é
entender essa criança, o desenvolvimento desse jovem, dessa criança. Então, não se direciona para a invalidez, mas para outras formas de trabalho com com a pessoa com deficiência. E aí nós temos ali, nos fundamentos de defectologia, né, que o Vygotsky vai nos trazer, por exemplo, né, trata da deficiência intelectual dentro dessa obra. Vai tratar da deficiência intelectual, da cegueira, da surdez, entre outras deficiências. E ele tem como foco o estudo das necessidades e possibilidades implicadas no desenvolvimento e educação dessas pessoas. Então, uma obra importante de ser lida, de ser compreendida. Góes traz também que Vygotsky, no campo da defectologia, ele traz que as leis gerais do desenvolvimento são iguais para toda criança, né? Claro, contudo, há peculiaridades na organização sociopsicológica, porque daí depende também da deficiência. Mas primeiro que existe uma lei geral do desenvolvimento para todos, né? Que seria e aí, dentro dessa lei geral, que eu vou explicar um pouco para vocês, e aí, entendendo a peculiaridade dessa criança para a deficiência, nós temos aí caminhos alternativos, que pensar caminhos alternativos e recursos especiais. Então, aqui, o que compõe essa lei geral do desenvolvimento? Né? Então, o que o Vygotsky nos faz pensar? O papel do outro, portanto, essa mediação desse professor, daquele que é mais experiente na atuação com essa criança, ou qualquer criança, né, com deficiência ou sem deficiência. Dos signos, quais são os signos importantes para o trabalho, né? A questão, ele vai falar muito da questão psicológica, né? Os instrumentos psicológicos também. Então, por exemplo, a leitura, a escrita, né? Utilizar literaturas, quais são os instrumentos psicológicos que ampliam a nossa capacidade mental, cognitiva. Então, o que seria essa lei geral do desenvolvimento? Então, nós temos ali, muito mais, né, como eu falei anteriormente, da questão biológica, nós temos os processos interpsíquicos, que é na relação com o outro, para se tornar processos intrapsíquicos, ou seja, da pessoa, próprio da pessoa. Isso é interessante, porque é nessa troca que há a aprendizagem. Portanto, por esta lei geral do desenvolvimento, é importante que a gente passe dos conceitos espontâneos, portanto, esse é o desafio da escola, para esses conceitos científicos. E para isso eu tenho que ter um ensino sistematizado, uma escola e um professor, né? Então, a importância do nosso papel para transpor desses conceitos espontâneos para os conceitos científicos. Mas, professora, estamos falando de pessoas com deficiência. Como chegar a esses conceitos científicos? Bom, primeiro a gente tem que partir do princípio de que todos têm direito a esses conceitos científicos, né? Que é direito de todos. É um conhecimento construído pela humanidade e que todos nós temos por direito. Então, é claro que existem especificidades. Para entendermos essa lei geral do desenvolvimento, nós temos que entender, então, que existe um nível de desenvolvimento atual, né, ou zona de desenvolvimento atual ou real, que ela é intrapsíquico, é da pessoa, ela já tem conhecimento daquilo. Para, então, chegar nessa zona de desenvolvimento, né, proximal, que é de uma relação interpsíquica, ou seja, com o outro, né, com instrumentos, com signos e com o outro, ela vai se atuar nessa zona de desenvolvimento proximal. Então, é o percurso que a gente precisa fazer, até que a pessoa chegue novamente nesse nível de desenvolvimento atual, que ela se apropria desse conhecimento.
Então, é esse movimento que a gente faz em relação a pensar esse conhecimento, né, da pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa. Bom, aqui, só para vocês entenderem, né, esse paralelo entre pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural. Então, quando a gente pensa o planejamento, né, na sala de aula, nós partimos, se a gente parte do pressuposto da teoria da pedagogia histórico-cultural, da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, nós vamos ter aqui, por exemplo, dentro do planejamento, pensar a prática social inicial, né, que é da pedagogia histórico-crítica, pensarmos a problematização, a instrumentalização, que são aqueles passos, né, que vocês já devem ter estudado lá na didática, a catarse e a prática social final. Que, pensando, então, dentro da psicologia histórico-cultural, nós temos ali essa prática social inicial ligada ao nível de desenvolvimento atual ou zona de desenvolvimento real, toda essa zona de desenvolvimento potencial, é claro que ela abrange todo o percurso, todo esse planejamento. Mas principalmente quando a gente age com a questão da problematização, da instrumentalização e da catarse para chegarmos então nessa zona de desenvolvimento potencial, né? E nisso nós temos a prática, que é a prática espontânea, lembra lá que eu mostrei essa concepção espontânea, que a gente parte dali, aquilo que o aluno já conhece. Entramos com a questão teórica, instrumentalizamos, problematizamos, para chegar numa nova prática transformada, que é novamente a zona de desenvolvimento real apropriada por este aluno ou aluna. Desenvolvimento, então, para criança com deficiência. Eu já fui dando alguns indícios, né, anteriormente, e já falei sobre isso, que a pessoa com deficiência, a gente tem que entender a deficiência para poder atuar, né? Pensando sempre que ela aprende e se desenvolve, então dentro dessa concepção psicológica, pedagógica, né, essa unidade teórico-metodológica que eu informei, pedagogia histórico-crítica e teoria histórico-cultural. Então, nós temos que trabalhar com a questão da compensação, né? E o conceito de coletividade para o desenvolvimento dessa criança com deficiência. Bom, e aí dentro disso nós temos que pensar essa compensação, né? A partir de pensando qual é o órgão que tem essa deficiência, pensando o que eu posso fazer para mediar, né, para trazer essa compensação e pensar na questão sociopsicológica. Então, o raciocínio em torno da compensação está em compreender que a deficiência tem um núcleo orgânico, né, portanto, e que não é modificável. Né? Se a criança é cega, se é surda, se tem uma deficiência intelectual, tem a deficiência intelectual. E, portanto, as funções elementares deste órgão, né, estão prejudicadas, estão sendo menos flexíveis. Ao passo que o funcionamento superior, né, as funções psíquicas superiores, está secundariamente ligado ao fator orgânico e depende muito da possibilidade de compensação, que aí é realizado pelo grupo social, portanto, a coletividade. Certo? Então, é isso que a gente tem que pensar quando pensa-se em compensação. E o conceito de coletividade. Esse conceito de coletividade traz também a questão do outro, do meio e da linguagem, né, que servirá para todo esse processo. Então, por exemplo, né, uma criança que é surda, quais são as condições de promover a aprendizagem para ela, né? Vocês já sabem que existem as questões do sinestésica, tem a questão da Libras, da leitura labial,
Então, promover experiências que, por caminhos diferentes, visam a inserção dessa pessoa, inserção social da pessoa com deficiência. Portanto, algumas alternativas inclusivas na escola regular podem ser pensadas ao partirmos da teoria da compensação para além de atividades repetitivas e sensoriais. Portanto, para além de uma ortopedia psicológica e de uma cultura sensorial, sabe aquele aprendizagem baseada apenas na questão motora, na questão da repetição, sem sentido, né? Só sensorial, o que é importante, mas não é só isso, né? Então, o Vygotsky, ele insiste nas condições especiais para o trabalho da criança, né, com deficiência, mas alerta que para a necessidade de educar, antes de tudo, a criança, e não a criança deficiente. Entendem? Todos. Não pensar a criança, a deficiência em primeiro plano, como a gente já disse anteriormente, mas entender a deficiência mas muito mais compreender o desenvolvimento desta criança como um todo. Bom, as metas educacionais devem ser iguais para todos. Portanto, os desafios. Vamos trabalhar aqui com alguns exemplos, né? Por exemplo, o deficiente intelectual. O professor precisa privilegiar as potencialidades desta criança, recusando os limites para o que pode ser alcançado, partindo do pressuposto da força que o outro pode fazer pela criança que ainda não pode fazer sozinha. Assim, no princípio, o outro, ou seja, na escola, o professor deve ser o intelecto dessa criança, a vontade e a atividade da criança com deficiência intelectual, até que ela possa assumir essas funções. Percebem? Este é o outro mais experiente, no caso nós, né, professores. E, por exemplo, no caso do aluno ser cego, ler com as mãos é uma das iniciativas sociais importantes. Os caminhos alternativos devem envolver experiências que se apoiem na cooperação da pessoa vidente, que sirvam para que o cego possa utilizar a visão alheia, que funcionará como seu microscópio e seu telescópio, que ampliam imensamente sua experiência e o entrelaçam no tecido geral do mundo. Essa forma vai além de caminhos que privilegiem processos elementares apenas no plano da percepção, como eu falei anteriormente. Então, essas experiências, né, da pessoa com a pessoa cega, ela tem que permitir, né, por exemplo, nós somos a visão alheia dessa pessoa, né? Nós vamos funcionar como um microscópio ou telescópio, né, para que ela possa perceber este mundo ao redor. Na questão da linguagem, então, quando a gente diz em utilizar a visão alheia, né, que funcionará como seu microscópio e seu telescópio, a linguagem é aquela que vai ampliar imensamente a sua experiência. Nós temos aqui também a pessoa cega, né? A linguagem, que é o que a gente acabou de falar, então, portanto, é a verdadeira compensação. Mas tem outras coisas, como o próprio braille, o trabalho com o tato, com o tadoma, com o libras tátil, né? No caso da pessoa ser surda e cega. Então, essa palavra, esse outro, é fundamental nesse processo. A afasia, né? Nós temos também aí a questão da afasia, que o Luria também vai trazer nesta obra, que é maravilhosa, né? Então, resumidamente, ele vai falar de uma questão, uma reorganização funcional, né? E de acordo com os autores, né, que tratam sobre essa reorganização funcional, entende então que os sistemas funcionais das pessoas, né, é caracterizado pela plasticidade extrema. E é isso que permite o que é denominado de reorganização funcional, essa plasticidade, né, para a aprendizagem.
E o que se trata, então, dessa reorganização funcional, que é a pedra angular da abordagem de Luria, tá? Que ele fala mais no âmbito clínico, mas que a gente pode pensar aqui no espaço escolar, né? Então, se a pessoa tem que chegar até a saída, né, até a porta, né, de um determinado lugar, ela pode se arrastar. Se ela tem uma deficiência ali motora, né, ela não tem os movimentos das pernas, nós temos ali, ela pode se arrastar, né, ou ela pode se engatinhar, ou ela pode utilizar um recurso especial que é a muleta ou que é a cadeira de roda. É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que dar os recursos para que ela possa acessar, né, por exemplo, a porta, neste exemplo, de uma maneira íntegra, né, de uma maneira em que ela possa ter ampliar os seus movimentos, ou com a cadeira de roda, ou com as muletas, né? Então essa é a reorganização funcional, né? Dentro desse exemplo que ele traz. Então, aqui traz, né, também sobre um experimento, que é uma modificação do experimento do Piaget com a questão da fala egocêntrica da criança. Então, é bem interessante, né? Então, é uma adaptação dessa criança, né, que, que, que a gente tem que potencializar, vamos dizer assim, né? Então, o comportamento dela, a questão da linguagem. E olha que interessante. Isso está na obra da defectologia, tá? Numa ação simples, gente, numa ação simples. Vejam bem. A criança está lá desenhando, né? Se a gente vai... Isso é a atuação do outro, tá? A criança está desenhando e a gente quer fazer com que ela reflita, que ela amplie a sua linguagem, a sua ação. Então, sumiu, por exemplo, dentro dessa imagem, ela tem que pintar algo em vermelho. Se a gente não colocar o lápis vermelho naquele momento, né, ela vai, poxa, sumiu o lápis vermelho. Aí a gente vai entender como que vai processar esse pensamento. Bom, sumiu o lápis vermelho. E ela deve pensar, preciso arranjar um lápis vermelho. Ou, e aí ela está pintando ali uma lebre, por exemplo. A lebre, então, vai ficar sem orelhas. Vou ter que desenhar com um lápis cinza. Então, quais são as alternativas que essa criança vai ir atrás para resolver determinado problema, né? Então, em outras palavras, quando não é possível dar conta da situação por meio de uma ação, surge em cena o raciocínio. Como planejar o próprio comportamento ou como conseguir o objeto que lhe falta? Às vezes a criança tenta dar-se conta do que está acontecendo, né? E esse caminho indireto, que é indireto, aparece quando o caminho direto está impedido. Então é isso. Quando o caminho indireto está impedido, seja por por qualquer deficiência, qual é o caminho que a gente vai, alternativo, que nós vamos buscar? Então, é isso que eu gostaria que vocês tivessem, né, dentro, para essa reflexão, nessa aula introdutória, pensando nos desafios da escola, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas que é possível, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que é possível. Então, aqui eu finalizo, né, com algumas imagens aí do meu trabalho no hospital, na pedagogia hospitalar, em que eu já fiz aí um projeto na UEM, né, com as minhas alunas ali da pedagogia, e que me faz pensar, né, dentro desse contexto. A gente fala em dificuldades, mas também a gente tem que pensar em diferentes coisas que ocorrem, né, com as crianças, a questão de doenças, enfim, tudo aquilo que impede muitas vezes a aprendizagem, momentos, né, em que ela passa, e que a gente tem que pensar em formas de educar, de fazer com que essa criança se sinta pertencente ao meio em que vive, importante no meio em que vive. Então eu finalizo,
né? Com o GOES, não se trata de escolher entre uma escola regular e uma especial, mas de não pensar a escola num funcionamento uniforme, com pequenos ajustes aos sujeitos considerados incluídos, né? Não é só pensar nesse pensamento igual, com alguns ajustes, mas pensar de fato na aprendizagem, o que pode promover. E a gente viu ali com o exemplo do lápis, que é um exemplo simples, mas que realmente traz uma reflexão, né? Uma atitude ali num desenho, a criança criar formas alternativas de pensamento, dela ir atrás em busca de algo. E isso potencializa, né? O pensamento, a organização mental dessa criança. Então, esse o nosso papel enquanto professores, pensar em alternativas, em recursos, né, especiais. Então, essa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês. Para a Vigócia, a educação escolar tem de ser projetada para levar em conta a organização sociopsicológica peculiar dos casos de deficiência, embora as leis gerais do desenvolvimento sejam comuns a todas as crianças, como eu falei para vocês, a questão da zona de desenvolvimento real, a potencial, né? Essa relação interpsíquica para se tornar intrapsíquica, a gente tem de manter metas educacionais elevadas, promovendo a construção de capacidades emergentes, sem atrelar-se ao nível de desenvolvimento já atingido pelo aluno. Ou seja, a gente tem que... Ele já atingiu aquele conhecimento? Então, vamos fazer com que ele conheça outras coisas. Esse é o papel da educação, esse é o papel do professor. Que a escola para todos não seja a mesma escola para todos, no sentido do oferecimento de propostas educativas iguais, indiferenciadas. E aprender é um direito de todos. Então, gente, olha, muito obrigada. Então, eu vou deixar os slides, né, para vocês. Tenho aqui algumas referências que eu utilizei nesses slides, tá? E qualquer dúvida a gente conversa no chat. Então, muito obrigada. Foi um prazer aqui estar com vocês, estou muito feliz por isso. E aí, nesses meses aí, nesses um mês, né, de aula, nós vamos, não sei se é um mês, né, nesse período aí que nós temos, esqueci a data exatamente, que a gente aprenda muita coisa, que a gente possa trocar, mesmo que à distância, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo slide, os próximos vídeos. Um beijo a todos e a todas.